Nosso assunto de hoje vai começar com um acontecimento muito sério, um evento que está se confirmando, pois o mundo vai entrar em uma nova fase, completamente, uma fase que ninguém esperava, nem mesmo os maiores especialistas do mundo previram isso. Pois nessa semana, os Estados Unidos estão fervendo, a mídia americana está mergulhada em uma única notícia, uma notícia que eles descreveram como o golpe geopolítico mais perigoso desde a queda da União Soviética. E a história, em resumo, dizem que o presidente americano Trump está se preparando para formar um governo mundial composto por 5 países. Trump está planejando afastar o G20, está planejando afastar o G7, está planejando derrubar o sistema liberal e, em seguida, planeja substituir tudo isso por um novo governo mundial. Apenas 5 países liderarão o mundo na próxima fase. Quais são esses países? Por que certos países foram excluídos? O que está acontecendo no mundo? Vamos revelar isso hoje. Intervalo, já voltamos. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje conosco neste novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios de opinião desta semana, Prezados telespectadores. Não se fala de outra coisa nos Estados Unidos além de uma ideia que pode parecer radical, uma ideia que alguns podem considerar um tanto estranha, um tanto ousada. Mas quem entende a personalidade de Trump, quem entende como Trump pensa, para o que Trump está planejando? Por que Trump é tão direto assim? Vai perceber que a ideia é normal e esperada e que era inevitável que acontecesse. Essa ideia, que hoje é o assunto de todos nos Estados Unidos, é a criação de um novo bloco mundial chamado C5. Está claro que Trump agora está planejando virar o jogo contra todos, porque todos nós sabemos que os blocos internacionais mais fortes durante os últimos anos ou décadas foram o G20 e o G7. O G20 inclui as 20 nações mais poderosas. Do ponto de vista econômico, é um grupo que reúne países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Ou seja, estamos falando dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Alemanha e de países em desenvolvimento como Turquia, Arábia Saudita, África do Sul, Brasil e outros. Ou seja, é um grupo que reúne todos os países do mundo, sem exceção ideológica, países do Oriente e do Ocidente juntos. E qual era o objetivo desse grupo? E qual é? Buscar acordos entre países desenvolvidos e a maioria dos em desenvolvimento. Esse é um objetivo. Mas os países ocidentais, os países desenvolvidos, dominaram esse grupo e começaram a impor decisões aos outros países membros desse grupo. Quer dizer, antes eles se reuniam no G7, decidiam o que queriam, depois iam ao G20 e impunham essas decisões a esses países. Como o tipo de democracia que eles querem, como questões de energia limpa, como a mudança climática, essas questões foram impostas aos países em desenvolvimento e esses países em desenvolvimento, como na Arábia Saudita, Turquia, África do Sul, Brasil e Argentina, não tinham voz dentro desse grupo. França, Alemanha, Grã-Bretanha e outros impõem tudo. Então, as coisas tomaram um rumo totalmente distante dos objetivos reais, dos objetivos desejados desse grupo, desde a fundação desse grupo. Depois, também encontramos o grupo dos 7 países, o G7, esse grupo que reúne as 7 nações economicamente mais fortes. Mas entre os sistemas liberais, vemos que são os países mais fortes do mundo do ponto de vista industrial e econômico, mas sem a Rússia, sem a China, quero dizer, a Índia. Por exemplo, um grupo que inclui apenas o que é chamado de países ocidentais: América, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, depois Japão e Canadá.
ou seja, os países liberais mais fortes que dominaram o mundo durante as últimas décadas. A novidade de hoje é que o jornal americano Político publicou uma notícia que abalou todos os cantos do mundo, dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para criar um novo grupo, um novo bloco global, completamente diferente, esse bloco que vai liderar o mundo na próxima fase. E esse novo bloco vai incluir apenas 5 países, ou seja, essa é a surpresa. Apenas 5 países. Quais são esses países? É a América? Claro. Rússia, China, depois Índia e Japão são 5 países. Se esse novo bloco realmente for estabelecido, esses países é que vão liderar o mundo na próxima fase. Podemos dizer que esse grupo será como o novo governo mundial. Os Estados Unidos serão o presidente do Conselho Mundial ou o chefe do governo mundial, enquanto os outros países, China, Rússia, Índia e Japão, serão membros dessa administração. Então está claro que o presidente americano está determinado a pôr fim ao sistema liberal que dominou o mundo por muitas décadas. Está claro que ele está se preparando para causar a maior mudança que o mundo já viu desde a Segunda Guerra Mundial, para salvar os Estados Unidos do colapso iminente. O G20 não vai continuar. Por quê? Porque nela há países que Trump considera que não merecem estar lá. O G7 também não vai continuar porque há países que não têm uma representação real. Hoje, há países que já não têm peso no mundo, como França, Reino Unido e Itália. No passado, esses países tinham uma influência muito grande no mundo. Eram países que controlavam de uma forma ou de outra. Muitos países em desenvolvimento, como Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, outros países da África, da Ásia, da América Latina, mas agora eles perderam essa influência. Hoje, eles não têm mais esse peso internacional, não têm mais peso nenhum. Tornaram-se países comuns e, mais do que isso, hoje sofrem internamente. Além disso, Trump considera esses países governados por líderes liberais. Por isso, os Estados Unidos acham que não faz sentido agora compartilhar a liderança global com esses países. Por isso, agora estão planejando formar esse novo bloco sem esses países europeus. Isso, como eu disse, quem acompanha esses acontecimentos, quem acompanha essas novas transformações que estão acontecendo no mundo, vai entender. Isso significa que esse novo grupo está alinhado, está exatamente alinhado com a visão de Donald Trump para o mundo, não só do ponto de vista ideológico, mas também em termos de poder, em termos de futuro, o futuro desses países. Donald Trump quer formar um bloco com grandes potências que tenham suas próprias áreas de influência, que tenham grande peso global e não com países que se tornaram fracos, que estão perdendo suas áreas de influência. Em todas as ocasiões, Donald Trump também quer sentar à mesma mesa com quem? Com líderes fortes e não com líderes que nem sequer têm popularidade dentro de seus próprios países. Léo, na verdade, essa ideia de Donald Trump é totalmente prática. Podemos dizer que Trump acha que chegou a hora de implementar esse plano e que esse plano está totalmente alinhado com os interesses americanos. Se a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, sobre a qual falamos em um dos episódios anteriores, se essa estratégia coloca a prioridade na região da América Latina, prioridade dos Estados Unidos. Isso não significa que os Estados Unidos não estarão interessados no que acontece nas outras regiões do mundo ou que vão abrir mão da soberania mundial de jeito nenhum. Se os Estados Unidos agora, sob a administração de Trump, rejeitam o liberalismo, rejeitam a globalização, isso não significa que vão deixar esses países fazerem o que quiserem. Pelo contrário, eles estão planejando uma maneira de controlar o que acontece no mundo. O que irritou Trump e o fez planejar hoje a criação desse novo grupo foi o quê? Que esses países em desenvolvimento começaram a se mover, começaram a entrar em novos blocos regionais? Vimos o grupo de Xangai, vimos o grupo dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como esse grupo cresce dia após dia.
Quer dizer, mais do que isso, esses países em desenvolvimento começaram a planejar dentro desse grupo, planejar a formação de uma nova ordem mundial com a China, começaram a exigir a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Começaram a pedir o boicote ao dólar americano nas transações comerciais, entre outras coisas. Isso significa que se a situação continuar assim, ou seja, sem qualquer intervenção americana, chegará o dia em que encontraremos os Estados Unidos completamente isolados, talvez até economicamente colapsados. Por isso, Donald Trump começou a pensar em um plano para sair dessa crise, desse impasse, e a situação internacional hoje é completamente diferente, ou seja, ameaças, imposição da força e coisas do tipo. Esses métodos não são mais eficazes e não funcionam atualmente. O mundo chegou a um ponto em que os Estados Unidos, por exemplo, não podem mais impor sanções a um país só porque ele decidiu negociar com sua moeda local em vez do dólar. Isso era possível antes, mas agora não é mais. Por quê? Porque isso só aumentaria o conflito e aproximaria esses países da China e da Rússia. Agora há alternativas e opções. Além disso, isso isolaria os Estados Unidos, já que o mundo e os países em desenvolvimento estão se unindo. Por isso, Trump, em vez de resistir e lutar contra esses países, ele agora está planejando compartilhar o governo do mundo com essas potências que todos estão buscando apoio. As grandes potências, China, Rússia e Índia. E que os Estados Unidos sejam o líder do mundo. Ou seja, assim garantem que a liderança continue com eles, continue com os Estados Unidos. E Trump aqui escolheu esses países com muito cuidado. Claro, todo mundo sabe por que ele escolheu a China. A China realmente se tornou uma superpotência no mundo de hoje. Na verdade, ela é a maior economia do mundo atualmente. A moeda chinesa, o yuan, é originalmente uma moeda muito forte que poderia derrubar o dólar se a China quisesse, mas é a própria China que manipula o valor dessa moeda hoje para mantê-la nesse nível. E esse desempenho industrial e comercial da China continua, sendo a China a principal candidata a liderar o mundo e tomar o lugar dos Estados Unidos. Então, Trump, em vez de tornar esse país um adversário, quer hoje trazê-lo para perto, quer que ele se torne um dos países que governarão o mundo, mas sob a liderança dos Estados Unidos. Quer dizer, é assim, esse também é o plano. Trump escolheu a Rússia. Por quê? Ele escolheu a Rússia. Por que a Rússia foi bem sucedida? Um sucesso incrível nesse teste que aconteceu na Ucrânia, ou seja, a Rússia provou para todos que é forte, até mesmo economicamente. Apesar de todas as sanções, a economia russa não entrou em colapso. A influência russa está aumentando com força em várias regiões. Está crescendo na África, está crescendo na região da Eurásia, se fortaleceu muito no Oriente Médio através do Iêmen, do Irã e assim por diante, e hoje também está crescendo na América Latina. Então, a influência russa se tornou forte. Na verdade, a influência que antes era da Grã-Bretanha e da França, hoje está com os russos. Mais do que isso, talvez essa influência russa possa até se expandir para o coração da Europa. Ou seja, a qualquer momento, porque muitos dos candidatos à presidência dos países europeus têm boas relações com a Rússia. A qualquer momento. Podemos ouvir, por exemplo, que a França é uma área de influência russa. Ou podemos ouvir que a Alemanha é uma área de influência russa, ou a Espanha, ou outros países. A Rússia provou que realmente merece estar no novo governo que vai governar o mundo. Depois vemos também que Trump escolheu a Índia e escolheu o Japão. A Índia é um país economicamente forte, tem um potencial enorme, que se equipara ao potencial da China. Os Estados Unidos veem, em primeiro lugar, que não se pode ignorar essa força que a Índia possui. Não é possível, de forma alguma, marginalizar a Índia e afastá-la desse novo bloco para o sul. A Índia pode virar o jogo a qualquer momento. Pode virar o jogo se não for incluída na governança mundial, se for marginalizada, pode virar o jogo, pode se unir. Por exemplo, esses países são em desenvolvimento e estão formando um bloco concorrente. Por isso, tudo é cuidadosamente planejado. O importante é que a Índia pode causar grandes problemas para os Estados Unidos. Por isso, foi escolhida para esse bloco estranho hoje. Não por causa da força que escolheu, mas foi escolhida, ou seja, dentro desse bloco.
não há Europa. Esses países que ficaram totalmente de fora disso, como a Europa e o Canadá, nenhum país europeu integra esse bloco. Isso significa que a Europa realmente está entrando em colapso hoje. Isso significa que a Europa não terá nenhuma importância no futuro, a União Europeia talvez colapse a qualquer momento no futuro. Também vemos a ausência de qualquer país da África, isso é claro, porque até agora a África não tem nenhum país com nível econômico e estratégico suficiente para ser membro do governo mundial. Até mesmo a África do Sul, que era membro do G20, considerada membro do G20, seu nível caiu bastante, tanto em termos de economia quanto de influência própria. Também vemos a ausência de um dos países mais importantes da América Latina, a potência emergente no mundo, o Brasil. Isso se deve ao fato de que Trump, como todos devem se lembrar da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, Trump considera essa região, a América Latina como um todo, uma área de influência americana. Ele a considera sob controle dos Estados Unidos e acha que deve se submeter aos Estados Unidos. Portanto, o Brasil ainda não alcançou o nível de participar do governo mundial. Também vemos a ausência de todos os países árabes e islâmicos, nem mesmo um. Esse bloco não incluirá nem a Arábia Saudita, nem a Turquia, nem o Paquistão, nem qualquer outro. Isso ocorre porque esses países já nascem sob influência americana. E a influência desses países é muito limitada na região. Os esforços dos países árabes e islâmicos estão dispersos. Ainda há uma grande disputa entre esses países por influência. Na visão de Trump, esses países ainda não chegaram ao nível de compartilhar o governo do mundo. Na visão de Trump, mesmo que esses países sejam marginalizados, não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada. Ou seja, não tem capacidade de virar o jogo, não tem força necessária para virar o jogo, como a Índia, por exemplo. Agora existe um plano, há movimentos de Trump para salvar os Estados Unidos, mas a pergunta continua sendo: e daí? Será que esses países como China, Rússia e Índia vão concordar com a intervenção desse bloco? Será que eles vão aceitar sentar na mesma mesa com os Estados Unidos e deixar a presidência para os americanos? Será que vão aceitar que os Estados Unidos da América mantenham a presidência do governo mundial e eles fiquem só como participantes? Membros desse bloco? A China vai aceitar sentar-se com o Japão? Todos conhecem a relação atual entre China e Japão. A China vai aceitar sentar-se com o Japão na mesma mesa para administrar os assuntos do mundo? Há perguntas em aberto, respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!